Pessoal, boa noite, né? Boa tarde, bom dia, não sei que hora você está vendo isso aqui. Agora são quarta-feira, às 20 horas. E um pouco a imunidade baixa, decidi estudar aqui, cavar um pouquinho, né? E diante essas desinformações que estão rolando, essa fake news, essa crise de desinformação, principalmente no meio, né, de alguns cristãos, graças a Deus, em maioria, né, estão procurando se informarem. E o que é que está acontecendo, né? Eu não costumo fazer conteúdos dessa maneira, mas é necessário, você, como cristão, nós temos que sim nos posicionarmos. Diante de toda a situação, né, eu vou deixar alguns pontos, você que está talvez indeciso, ou você que prefere manter o seu orgulho acima da vontade do Senhor. Como assim? Eu já fui eleitor da esquerda por orgulho, de encontro à minha família, de contra, né? Então, o orgulho ficava mais alto do que tudo e eu não queria, né, jamais mudar de opinião. Mas nesse vídeo eu quero deixar alguns pontos que vai abrir mais a tua mente, que vai fazer você refletir. Eu quero que você busque, que você pesquise, né? Eu vou deixar algumas referências aqui, tanto bíblicas quanto algumas fontes aqui. E olha só, a primeira, né, tá lá em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 20 ao 21. Ele fala assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Primeiro ponto, embaixador. Lá no versículo 21 ele vai falar o seguinte: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que ele nos tornássemos justiça, que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, olha só, justiça de Deus. O que quer dizer embaixador? Embaixador, segundo o dicionário, é extraordinário. Embaixador responsável por uma missão extraordinária. Substantivo masculino, categoria mais importante e grau mais elevado. Nós temos a função aqui na terra de trazer tudo aquilo que há no céu. A vontade de Deus. E qual foi a vontade qual foi o plano de Deus aqui na terra, além da salvação, além de nos livrar do pecado? Foi estabelecer o reino dele na terra. Então existem princípios, existem valores, existem algo maior que nós devemos mantê-los edificados por Deus aqui na terra. E existem dois governos com propostas totalmente opostas. E qual é o governo que você tem apoiado? Aquele que continua o plano de Deus ou aquele que abomina toda a vontade de Deus? Esse foi o primeiro ponto. Nós devemos aqui na terra, meu irmão, fazer justiça de Deus. Porque nós somos embaixadores de Deus. Ah, mas eu não concordo no púlpito falar sobre política. O púlpito realmente não é lugar de falar sobre um tema específico. Mas o púlpito, ele é lugar de trazer o poder de Deus para a tua vida. O púlpito, ele é lugar de trazer o ensinamento do Senhor para a tua vida. E meu irmão, abre a tua mente. Se no púlpito é ensinado sobre a palavra de Deus, se no púlpito é falado sobre casamento, sobre financeiro, no púlpito a gente consegue falar sobre drogas, no púlpito a gente consegue falar sobre adultério, por que não a gente vai orientar sobre política? Ah, podemos falar outras coisas, mas política não, né? Então, abre a tua mente, porque nós somos embaixadores dos céus aqui na terra. Qual é a função do embaixador? O embaixador, ele representa diplomaticamente em outro país o seu país de origem. Então, esse vai o primeiro ponto, né? Segundo ponto, está lá em 1 Pedro,
capítulo 2. Por causa do Senhor, sujeitem-se toda autoridade, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviado para punir os que praticam mal e honra os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Então, olha só. Outro ponto importante que a palavra fala, que nós devemos sujeitar. Se sujeitarmos às autoridades. Veja bem, lá em Samuel, quando o povo escolhe Saul para reinar, né? Samuel avisou o povo que ele não seria um rei, né? Que Deus queria ali. E o povo escolheu, o povo queria porque queria o rei. E Saul governou e governou muito mal. Saul levou Israel para o fundo do povo até Deus levantar Davi. Então você já tira por aí que a gente escolhe quem nós vamos nos sujeitarmos. Se eu escolher aquele que não vai de acordo com os princípios de Deus, obrigatoriamente eu tenho que me sujeitar àquele rei. Então, muito cuidado com a tua decisão de hoje, para amanhã tu não ter que fazer algo que vá que vá contra a palavra do Senhor. Tem muito cuidado com a tua decisão de hoje. Quebra o teu orgulho agora, em nome de Jesus, que cai por terra isso. Vamos para mais um ponto. Está lá em Isaías. O profeta Isaías, no versículo 39, tem tanto em Isaías quanto em 2 Reis. Vai contar a história, basicamente, em 2 Reis é mais resumida, né? Mas lá em Isaías, o profeta Isaías, né, chegou para Ezequias. Ezequias foi um rei que recebeu a cura do Senhor, né? Depois de clamar ao Senhor, tinha intimidade, assim, em oração com o Senhor, né? Porque ele clamou ao Senhor, o Senhor ouviu. E o Senhor atendeu o pedido dele e liberou a cura para a vida dele. Então, existe sim a possibilidade de um cristão votar errado, né? Como aconteceu com o rei Ezequias, de não entender a palavra do Senhor. Olha só, lá no versículo 3, diz assim: então o profeta Isaías 39, versículo 3, então o profeta Isaías veio a Ezequias e lhe disse: que foi aqueles homens que disseram, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não deixasse lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e que entesourarão teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E teus filhos que procedem de ti e tu gerares tomarão para que sejam eunucos na casa, no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias. Qual é o entendimento que nós possamos tirar disso aqui? Ezequias foi avisado de que aquele povo iria fazer com que a futura geração dele seria escravos, seriam miseráveis, eunucos no palácio do rei da Babilônia. E Ezequias, como homem covarde que foi, em resposta, disse: boa é a palavra, pois nos meus dias haverá paz.
O que ele quis dizer com isso? Que não importa, por enquanto eu estou bem. Enquanto eu viver, eu estou bem. Mas daqui a 20 anos, 30 anos, eu já vou morrer mesmo. Já foi decretado. Então, deixa esse decreto aí rolar. Mas nós não, nós somos diferentes. Eu e você, como homem de Deus, como mulher de Deus, nós não vamos deixar os nossos filhos, nossos netos se tornarem uma espécie de eunucos, uma aberração, uma geração que Deus vai olhar e vai dizer assim, meu Deus. E Deus vai olhar e vai dizer, eu não me agrado de vocês. Deixa de ser covarde. Ele não entendeu a palavra do Senhor, mas você, que os seus olhos, seus ouvidos, que a sua mente seja aberta para o entendimento do Senhor. E algumas pesquisas que eu fiz, que eu vou trazer aqui. Primeiro, existe uma plataforma chamada Google Trends, que lá você consegue ver as buscas que estão sendo feitas no Google em ascensão, né? E as maiores buscas. E dando uma pesquisada aqui, né? Mais 650% das pessoas estão buscando no dia de hoje, né? Atualmente, hoje na quarta-feira, se o Lula, uma pergunta se o Lula é cristão no Google. Olha a preocupação disso. Pessoas estão buscando argumentos para querer continuar votando na esquerda, né? Então, estão procurando isso. Ele está em quarto. Essa pesquisa de Lula é cristão está em quarto lugar. Aí a gente vem para a realidade. Jovem Pan buscando, né, liberar alguns fatos que as outras emissoras não liberam. TSE censurou, né? Lembrando que afeta todos os meus canais, mas TSE censurou. E tá lá na própria Jovem Pan, né, .com.br. E aí está sob censura até o dia 30. Outro, gazetadopovo.com.br. Existe uma plataforma de stream chamado Brasil Paralelo, né? Fala muito sobre política, fala muito sobre alguns fatos que acontecem em nosso país. E até o dia 30, tanto a prévia do filme, né, que era patrocinado, acho que muitos de vocês já viram, no Brasil Paralelo, que fala sobre a facada de Bolsonaro, foi censurado até o dia 30 e o seu YouTube desmonetizado com penalização de R$20.000 diária, se caso desobedecesse. Então, tá aí, vou colocar aí na tela para vocês tudo isso. E outra coisa que foi divulgado hoje, né, que a esquerda invadiu o Instituto Luterano em Joinville. Olha só. E algumas mídias estão dizendo que isso é mentira, né? Aí quando você vai ler a matéria, você vê que realmente não é mentira, que foi invadido mesmo, houve uma invasão com o pessoal da esquerda. E tem o vídeo, e segue aí o vídeo que eles dizem que foi mentira, que não houve invasão com o povo do PT. Olha a foto aí, segue a foto. E agora olha esse vídeo. Aqui. Absurdo isso. Isso não estão nem no poder, já estão fazendo isso. Isso é um absurdo, cara. Então, abram teus olhos para o que estão fazendo. Abram os seus olhos para o que estão colocando. E olha só o que eu vou fazer, olha só o que eu vou colocar aqui. Para que você não venha a ser alienado.
pesquisa, busca mais informação, não se deixa delimitar pelo que tu vê no Twitter como fonte, não deixa se delimitar. Lula, ele é muito bom em oratória, ele é bom de lábia para quem é desinformado. Então para, cara, chega de ser desinformado, busca os teus valores, os teus princípios. Você prega hoje para uma família que está com um drogado em casa, ora pelas pessoas, mas defende um político que defende a legalização das drogas. Você defende um político que defende a legalização do aborto, você é um cara que prega sobre vida. Deixa de tanta incoerência, meu irmão. Deixa de tanta covardia. Deixa de ser um Ezequias que se omitiu. Vira homem. E vamos para cima. Vamos arregaçar as mangas. E dia 30, pense bem. Vote com consciência.